Seu CAC subiu nos últimos 12 meses, provavelmente você está achando que você está com um problema de marketing, só que na realidade seu problema está na eficiência dele. Vou te falar como que você vai conseguir resolver isso dentro desse vídeo. Você que é CEO, você que é Head de Marketing, CMO, esse vídeo é perfeito para você. Explicando para você também quem sou eu sou o Ítalo Ribeiro, sou cofundador da Upsend Brasil e especialista em SEO e DO. O que é meu trabalho? O que a gente faz aqui na Upsend Brasil hoje é fazer com que as empresas sejam recomendadas pela IA. E esse é o jogo que vai ser jogado em 2026. Não é mais o jogo de reter atenção, mas o jogo de ser percebido e recomendado. E o principal, a IA vai fazer isso para você, dentro do Gemini, dentro da AI Overview, diversos canais que atualmente estão se tornando cada dia mais presentes, né, dentro da vida dos usuários da internet. E como que a gente vai fazer isso? Vou te mostrar tudo de forma muito prática, muito simplificada aqui, para você conseguir entender como que você vai analisar e perceber tudo que está acontecendo nessa região. Aí vamos colocar aqui nessa região cinzenta do marketing que está surgindo, beleza? Mas fica tranquilo que eu vou guiar você por ela. Como vai ser essa matemática para você conseguir melhorar a sua margem, conseguir ter essa percepção do seu lucro real dentro da sua estrutura, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o marketing não é o problema não é o seu marketing, o problema é a eficiência dele. Como que a gente vai trabalhar isso? Com certeza teve essa subida aí, teve toda essa estrutura que tá mudando e os CACs estão ficando cada vez mais rápidos, mais altos e a gente tá precisando cada vez mais se adaptar. Tô te falando isso porque eu vivo e vejo isso todos os dias. Literalmente o nosso trabalho aqui é reduzir o CAC das empresas, então todo dia a gente trabalha para isso. Por que que isso interfere, né, nas grandes empresas? Como que isso afeta no seu negócio de fato? Porque isso vai mexer literalmente lá na ponta do lápis, lá no EBITDA, lá no lucro, tudo que é relacionado a quanto você consegue ter de margem e o principal, quanto você guarda de caixa. Isso é que sustenta qualquer empresa. E como que a gente faz? Em 2026, as empresas que realmente vão dominar o mercado, elas vão parar de jogar esse jogo de disputar leilão, elas precisam usar a IA para realmente serem recomendadas. O que que a gente vai fazer isso? A gente vai parar de comprar atenção. A gente vai passar a trabalhar um modelo totalmente diferente. Então, o modelo de ads, ele tá ficando um pouco mais ultrapassado. Não tô falando que ele vai sumir, tá? Tô falando que se você só usa ele, com certeza você tá ficando para trás. Qual que é o nosso modelo, né? O modelo do presente é o modelo do SEO e do DO. Como que a gente faz isso? A gente consegue fazer isso, né? Ao invés de trabalhar com leilão, a gente trabalha sendo a melhor resposta. E o que que isso ajuda? Isso melhora a qualidade do nosso lead. Quando eu tenho um lead mais qualificado, o que que eu tenho? Um menor custo para adquiri-lo. Então, eu tenho uma margem mais saudável. E os leads mais qualificados são aqueles que têm a maior retenção e que têm o maior LTV. Então, no resumo, né, a gente está trabalhando atualmente fazendo com que a própria IA seja a nossa captação. E aí o nosso comercial vai se encher de alegria. Isso daí tem que acontecer dentro da sua empresa, tá? Por quê? Porque essa é literalmente a métrica real, a métrica que vale a pena para você. É como você conseguir fazer com que o seu marketing e vendas não sejam inimigos e que eles realmente trabalhem em equipe, que eles sejam uma equipe, um ajude o outro, um queira o melhor do outro. É fazendo isso aqui. Vamos tratar, né, de forma bem explícita como isso funciona, né? A matemática desse cálculo do EBITDA com o uso das IAs, como que a gente vai calcular isso? É a sua receita menos o seu custo, né, de operacional, mais o seu custo por aquisição. Então a gente vai tratar dessas estruturas, né, reduzindo o seu custo, maximizando, né, a otimização do seu CAC. Como que a gente faz isso? A gente faz com que as inteligências artificiais, a gente dá alguns direcionamentos, a gente mostra para vocês como que elas podem ser inseridas dentro da sua operação. Só que o nosso foco é nessa ponta final, é na otimização do seu CAC, é fazer com que a gente tenha um modelo muito mais previsível, que você consiga realmente identificar como melhorar a cada momento. Por quê? Porque quando a gente identifica, né, as brechas dentro do SEO e DO, a gente está diretamente ligado a como a gente consegue analisar contra quem eu estou concorrendo. E o que é o principal? Quando a gente está tratando de SEO e do DO, como que a gente entra, né, nesse ponto com o CAC? Se você vai trabalhar com a AI Overview ali, por exemplo, vamos tratar só para aparecer ali. Como que você vai aparecer ali se não tem como pagar? Você que sobrevive hoje em dia só de anúncios. Me conta, como que você vai aparecer dentro da IA se não tem como pagar para aparecer lá dentro? Você precisa ser a melhor resposta. Só que toda vez que você precisa pagar mais para aparecer em um determinado lugar, você vai ver que o seu custo por aquisição vai subir. Chega um momento que ele fica no limite, não tem como você abaixar mais do que aquilo. E é aí que entra o trabalho. Você tem que pensar em outras alternativas para reduzir esse CAC. E o principal, você vai aumentar margem e aumentar o quanto você coloca de dinheiro no caixa.
Outra coisa, né? Como que a gente vai fazer isso? Um dos principais trabalhos que a gente consegue trabalhar muito em conjunto é quando a gente está tratando dos agentes ou das estruturas de IA que ficam diretamente ligados ao comercial. E isso faz com que isso reduza, né, a carga sobre a mão de obra humana, que ela realmente fica responsável só por tratar com as pessoas mais qualificadas. Como que isso pode acontecer e que dado, né, que eu tenho para te falar para te comprovar isso? Não sei se você sabia, tá? Mas a cada 10 pessoas na sua operação, se uma, né, uma hora do dia é gasta por todas elas, né, durante todo o trabalho que ela faz, se você gasta uma hora do dia dentro dessas 10 pessoas, você tem o resultado que, no final do ano, é como se uma pessoa dessa equipe nunca fosse trabalhar. Você sabia disso? Quando elas gastam de tempo, né, com operações repetitivas, com tarefas que elas não deveriam gastar, por exemplo, você está literalmente perdendo um funcionário. E aí, né, o modelo de IA que eu, Ítalo, acredito, é o modelo de IA vertical. É aquele modelo que a IA ela é muito boa em fazer uma coisa, ela soluciona uma tarefa da sua operação. Ela não faz tudo para você, mas uma tarefa ela entrega para você muito bem, que te poupa ali alguns minutos, né, ou horas, dependendo do tamanho da operação. E por que isso faz sentido no final? Porque isso aumenta a produtividade humana. Então, no fim das contas, isso serve para quê? Para conseguir fazer com que os seus leads sejam mais qualificados em uma maior velocidade, beleza? Depois, como que a gente faz isso com essa parte da IA servir como uma parte preditiva da sua aquisição? A gente pega e identifica gargalos que a gente está vendo, né? Oportunidades que a gente identifica como oportunidades de entrada nesse mercado do DIO. Então, se você tem um concorrente muito grande ou alguém muito maior que você, ou às vezes você é esse cara que domina o mercado, lembra do seguinte, quanto maior o terreno, mais difícil de defender, por isso você precisa de muitas pessoas vigiando. E esse é o nosso trabalho. Se você é o grandão da parada, você é a pessoa que nós vamos vigiar todas essas portas para ninguém conseguir entrar escondido no nosso território. Imagina que todo jogo do Dio, você vai ver eu repetindo isso várias e várias vezes. É como jogar o War. Já viram o joguinho War? Aquele de tabuleiro que uma peça ataca a outra e tudo mais? É exatamente assim. Não tem como você atacar um território que você não faz fronteira. No Dio é exatamente isso. Você precisa identificar essas entradas que você tem dentro das fronteiras dos seus concorrentes. E aí você vai invadindo todos os territórios e aí você toma ele para si. E o principal, tudo isso de uma forma 100% legal e justa. Por quê? Porque eu tô construindo isso com conteúdo, eu tô construindo isso com a minha autoridade. Você não tá literalmente pegando uma pessoa que, vamos supor, eu tenho 10 milhões, você tem 1 milhão. Se eu tô tratando de ads, eu sempre vou ganhar de você. Por que motivo? Meu anúncio é melhor? Não, porque eu tenho mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro vence. Agora, quando a gente tá tratando de SEO e de GDO, não é assim que funciona. Quem tem a melhor resposta vence. Esse jogo aqui que a gente tá tratando, que você tá aprendendo aqui comigo nesse vídeo, é uma forma de nivelar as coisas. Você sendo a melhor resposta, você recebe os melhores leads. É assim que funciona. E o principal, né, a probabilidade de fechamento fica muito maior. Porque imagina, você tem lá um grupo de pessoas que tá sendo tratado da sua demanda ativa, que você tem que ficar lá rodando anúncios, chamando as pessoas e tudo mais. E você tem uma demanda passiva que as pessoas estão procurando exatamente pelo que você oferece. E a IA recomenda você para ela. Você acha que a chance dela fechar é baixa ou alta? Então, aí já fica pronto para você refletir. E o principal, você tá gostando desse vídeo, tá gostando do conteúdo? Queria te pedir, se inscreve no canal da Upcent Brasil, já deixa seu gostei também, comenta, já compartilha esse vídeo para outros empresários que fazem sentido aí, que você vê que, né, realmente é interessante esse conteúdo para eles, para você conseguir ajudar a gente do lado de cá também a conseguir espalhar esse conhecimento, beleza? Voltando aqui para nossa estrutura. Como que funciona essa nova fronteira do DIO? Eu dei aqui um exemplo, né? Se você procurar aí, você vai ver qual é a melhor agência de SEO e DIO do Brasil. Você vai conseguir encontrar a Upcent dentro de uma das agências citadas. E o principal, você tem que otimizar o seu ecossistema para IA conseguir encontrar você como uma resposta padrão. Porque são diversas IAs, entendeu? E aí, ao invés de você pagar pelo clique, você está literalmente produzindo conteúdo. Porque aqui, independente de quantas vezes você apareça, você não vai pagar mais ou menos, porque é a IA que está recomendando. E como eu já disse outras vezes, outros vídeos, você vai identificar aqui, né? O maior medo dela é responder errado. E aí você tem que ser a resposta certa. É aí que é o trabalho da Upcent Brasil. Outra coisa, né? O impacto financeiro que o DIO leva. Ele é um trabalho que ele é muito relacionado a uma maratona. Então é um trabalho que você vai fazer a longo prazo. Só que ao contrário do Ads, que você vai trabalhar
e o seu CAC ele vai subindo, e até que chega um momento que ele estabilize, e aí você tem que ver, né, se ele vai subir, variar pouco ou coisa do tipo. O trabalho do SEO e do DO, ele é muito diferente. Ele começa com o CAC um pouquinho mais alto, dependendo da estrutura que a gente pega, ele vai caindo, até que chega um momento que a gente vê ali que é a nosso trunfo. Então, isso é muito interessante você conseguir conhecer também, e isso faz extrema diferença, beleza? E o principal, né, é um tráfego extremamente qualificado. Outra coisa, né? Como que a gente faz esse cálculo do ROI? O principal é você medir os canais. Medir os canais. Como que a gente faz isso? É você conseguir comparar também a eficiência de cada uma das estruturas que a gente apresenta, entende? E aí você vai conseguir fazer isso através do seu CRM, através das UTMs e diversos outros métodos. Mas o principal relacionado aqui é você conseguir medir cada um dos canais para saber qual deles te dá mais margem e qual te dá menos margem. E aí você vai conseguir ter o resultado do seu EBITDA e da forma como você, né, vai colocar dinheiro no caixa muito mais fácil, beleza? Então isso vai conseguir aumentar totalmente a sua margem e vai conseguir diminuir o seu CAC de forma estratégica. Outra coisa, né? Como que você deve liderar essa mudança? A primeira coisa, tá? É centralizar os dados, centralize as informações, deixe tudo na ponta do lápis. Tá? Outra coisa, segundo passo é você conseguir ter uma cultura eficiente. Como assim uma cultura eficiente? Mostrar para os seus funcionários que a IA não é inimiga, que ela não vai tomar a posição de ninguém, que ela literalmente vai conseguir solucionar e realmente ter estruturas que vão ajudá-las na performance. E o terceiro passo, que é um dos mais importantes, que é ter parceiros estratégicos. Por que eu tô falando isso? Porque um dos parceiros estratégicos que você pode ter é a Upsend Brasil, para conseguir resolver esse problema de SEO e DO para você, para fazer você ser recomendado. Aqui tem muito conteúdo, tá? Pra gente conseguir agregar, e o principal, para mim seria um privilégio conhecer você, para entender um pouco mais da sua empresa e te mostrar na prática como que eu posso estar te ajudando de forma muito mais aprofundada. E como que funciona o nosso trabalho, pode-se dizer assim, né? Como funcionaria para fazer tudo isso? É você conseguir fazer uma fase prévia de diagnóstico, né? Para você conseguir analisar todos os gargalos que você tem, como que você tá tendo problemas de perda e ganho de lucro ali. E a segunda fase é implementar, né? Você conseguir identificar essas estruturas e como você pode melhorar, quais são os pontos que você pode iatizar, quais são os pontos que você não pode. E a terceira fase seria as otimizações, beleza? O que eu quero trazer com esse conteúdo e o que eu quero deixar aqui claro para você? Eu quero deixar claro aqui que essa estrutura que eu tô apresentando é um dos modelos de você conseguir fazer isso, tá? Só que eu te falei tudo isso para no fim te apresentar a nossa principal solução, que é o SEO e DO, que ele vai estar incluso em qualquer empresa que queira reduzir o CAC em 2026, qualquer empresa que queira estar no lugar onde as pessoas mais vão procurar nesse ano de 2026 em diante, tá? Que é dentro da IA. Você precisa fazer a IA recomendar você. E o principal não é um jogo de dinheiro, pessoal, não é um jogo de dinheiro, você que está assistindo aí, é um jogo de ser a melhor resposta. E nisso aí eu consigo te ajudar. Por que eu tô te falando? A Upsend Brasil, ela disponibiliza para você um diagnóstico gratuito, um diagnóstico 100% gratuito. Ele chega na sua mão em até 24 horas e ele te dá direito, né, a ter uma reunião conosco, uma reunião direto comigo, para você ter noção, uma reunião direto com a nossa diretoria. Por quê? Porque a gente sabe que grandes negócios têm relação direta com o impacto desse país. E o nome da nossa empresa não é Upsend Brasil à toa, tá? O nosso projeto é construir um Brasil melhor, é construir uma estrutura que a gente consiga realmente ter impacto dentro desse país. E a gente sabe que não é fácil ser empresário, a gente sabe que esse não é um jogo de brincadeira. E por isso que eu quero disponibilizar para você, tanto no link da descrição desse vídeo, quanto tá nesse QR Code que tá aqui, para você conseguir estar solicitando o seu diagnóstico 100% gratuito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi muito bom ter você aqui, eu quero te parabenizar e também quero te dizer que tem outros vídeos da Upsend Brasil aparecendo aí no card. Foi muito bom ter você até aqui e te vejo na próxima.